vai libertar todo aquele que nele crê. Se aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil, está na hora do Evangelho anunciar. Desperta, Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador, que Ele a todos diz: vinde a mim, ó pecador. Está na hora de orar, e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Glória a Deus, maravilhoso Deus e Pai, somos gratos a Ti por essa noite, somos gratos a Ti por este momento, somos gratos a Ti pela Tua bondade, somos gratos a Ti pelo Teu amor, somos gratos a Ti pelo Teu perdão, somos gratos a Ti, ó Deus, por ter nos escolhido. Somos gratos a Ti por ter nos amado. Somos gratos a Ti, ó Deus, mesmo nós cheios de falhas, de erros, imperfeições, mas o Senhor nos amou de tal maneira. E nós estamos aqui para adorar o Senhor, meu Pai. Ah, meu Deus, na beleza da Tua santidade. Estamos aqui para entoarmos cântico ao único Deus que é digno e merecedor de honra, de glória, de louvor, de adoração, de exaltação. Somente o Senhor Jesus. Recebe, Pai, recebe a nossa adoração, ó Pai, nesta noite, Senhor. Recebe o nosso louvor nessa noite, Pai. Nós viemos aqui para dar o nosso melhor ao Senhor. Aleluia, Senhor. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande e mesmo sendo pó, e mesmo sendo pó, com tudo carei, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Toda honra, toda glória é Tua, Senhor. Aleluia. Nós viemos aqui, ó Deus, para Te adorar. Nós viemos aqui para Te louvar, Senhor. Nós viemos aqui engrandecer o Teu santo nome, ó Pai, pois Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos Teus pés. Ao som da Sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou.
do pó. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Pode glorificar o Senhor. Pode adorar o Senhor. Pode exaltar o Senhor. Aleluia. Exalte, 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 exalte o Rei. Exalte o Todo-Poderoso que Ele está nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Como a presença do Senhor é forte. Como a presença do Senhor tem sido forte nesse lugar. Aleluia, 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 Senhor. Essa próxima canção nós vamos declarar. Olha o que o Senhor fala: estou contigo, ó meu filho. Oh, glória! Nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que dos filhos sempre velo muito bem, e de ti não esqueço também. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Deus maravilhoso! Aleluia! Vamos lá. Estou contigo, ó meu filho. Nunca te deixo sozinho. Nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que dos filhos sempre velo muito bem, e de ti não me esqueço também. Não me abandones. Aleluia. Não abandone
do Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Quero falar com os irmãos nesta noite sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. O único pecado que Jesus disse que não tem perdão. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 3. Vamos ler do versículo 28 ao versículo 30. Diz assim: Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque diziam: tem espírito imundo. Então, nós vemos aqui que, como eu já tinha dito, Jesus dizendo que todos os pecados serão perdoados, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, será réu de eterno juízo. Então, se é o único pecado que não tem perdão, não é o adultério. Não é o adultério como alguns dizem, né? Alguns dizem que o adultério é o pecado que não tem perdão, mas não é isso que está dizendo aqui. E aí nós precisamos entender, então, o que é esse pecado, o que é blasfemar contra o Espírito Santo. Jesus disse isso para quem? Primeira coisa que a gente precisa refletir. Ele disse isso para os escribas e os fariseus. E por que ele disse isso para eles? Porque eles tinham dito que Jesus expulsava os demônios por causa de Beelzebu, com o poder de Beelzebu, príncipe dos demônios. Olha isso. Eles disseram que Jesus expulsava os demônios pelo poder de Beelzebu. E quem eram esses escribas e esses fariseus? Eles eram os líderes religiosos da nação de Israel. E no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 23, o capítulo todinho, Jesus está censurando esses escribas e esses fariseus. Ele disse, entre outras coisas, ele disse que eles falam, mas não fazem, não praticam, só mandam os outros fazerem. Tudo que eles fazem é para serem vistos pelos outros, pelas pessoas, aplaudidos, reconhecidos pelas pessoas. Diz que eles não têm misericórdia, que eles devoravam até mesmo a casa das viúvas. Olha. E os chamou de sepulcros caiados. Fez uma comparação. Um sepulcro pintado. Por fora está bonitinho, mas por dentro toda sorte de imundícia, disse Jesus. E falou que eles eram hipócritas. E o que é ser hipócrita? Hipócrita é uma pessoa falsa, que aparenta ser uma coisa, mas na verdade não é. Então nós vamos ler Evangelho de João, você, aí depois de Lucas, João, no capítulo 3, os versículos 19 e 20. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Você está entendendo? A pessoa que ela ama mais o pecado, tem mais prazer no pecado, Jesus está dizendo que ela não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. E por isso que tem muitas pessoas que não querem saber de vir para a igreja. Muitas pessoas não querem nem mesmo amizade com os crentes, porque preferem, escolhem o pecado. E, na verdade, aqueles escribas e fariseus, eles não queriam perder os privilégios deles. Os privilégios que eles tinham, igual a muitos políticos hoje, né? Pode tirar do aposentado, mas do bolso deles não sai um centavo, não é verdade? Então, por isso que aqueles líderes religiosos rejeitaram Jesus. Aqueles escribas e os fariseus, eles queriam matar, eles viviam planejando matar Jesus, para calar Jesus, porque ficava denunciando o que eles faziam de errado. E você pergunta, será que os crentes podem extinguir ou apagar o Espírito Santo? E antes de responder isso, nós precisamos primeiro ver a importância do Espírito Santo. Nós temos que analisar que no Evangelho aqui mesmo que escreveu João, no capítulo 16, no versículo 8, ele diz assim que ele iria enviar o Espírito Santo, Jesus disse falando, ele iria enviar o Espírito Santo. E quando ele viesse, ele iria convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O que quer dizer isso? Que se não for através do Espírito Santo, se não for o Espírito Santo convencendo o homem, a mulher, do pecado, então esse homem, essa mulher não vai se arrepender. Se não for convencido pelo Espírito Santo. E se ele não se convencer que ele é um pecador, que ele vai ser julgado, vai ser condenado, ele não vai se arrepender. E se ele não se arrepender, ele não vai ter salvação. Ele não vai aceitar Jesus como seu Senhor. Aqui no livro de Romanos, depois de Atos dos Apóstolos, Romanos, no capítulo 8, nós lemos assim, no versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Veja bem, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, se não tiver o Espírito Santo, não é filho de Deus, é apenas criatura de Deus. E o versículo 26 diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Espírito Santo, intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis. Dá para você imaginar isso? Para você calcular isto? Que nós mesmos não sabemos o que é melhor para nós, não sabemos orar, mas o Espírito Santo intercedendo com gemidos, gemendo por nós, na sua intercessão. Isso é motivo, irmãos, de nós sermos imensamente gratos, de uma gratidão. E para nós respondermos então a pergunta, se um crente, quer dizer, se aquele que frequenta uma igreja, que se diz crente, que diz que crê em Jesus, que aceitou Jesus, ou até mesmo se batizou nas águas, será que pode apagar o Espírito Santo? E eu vou responder para você que pode. Aos poucos, sabe? Não é de uma vez. Aos poucos começa entristecendo o Espírito Santo. Começa entristecendo. Vamos lá para Efésios, depois aí de 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, no capítulo 4. Vamos ler do versículo 25 em diante. Diz assim: por isso deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que significa isso? A gente pode ficar irado com alguma coisa, alguma provocação, algum acontecimento, mas não podemos deixar isso passar para o dia seguinte, não se pôr o sol sobre a nossa ira. A gente, no mesmo dia, tem que pedir ajuda do Espírito Santo para perdoar, para tirar a mágoa, a ira, a raiva, a revolta, seja o que for do nosso coração. Continuando, versículo 27 diz assim: não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Olha só, quer dizer que todas essas coisas que nós estivemos falando aqui, falou sobre a mentira, falou sobre a ira, falou sobre dar lugar ao diabo, sobre furtar, sobre palavras que não agradam a Deus, que podem ferir o nosso próximo. É desta maneira que a gente entristece o Espírito Santo. E o mais interessante é que ele diz, né, nesse versículo 30, no qual estáis selados para o dia da redenção. Uma carta, para chegar no destino, ela tem que estar com o selo, porque aí sim está mostrando que foi pago o serviço do correio para entregar aquela carta. E nós só vamos ser redimidos, resgatados,
Somente aquele que tiver o Espírito Santo na sua vida. Este é o nosso selo para nós termos entrada nas mansões celestiais. Continuando, versículo 31 diz assim: toda amargura, e ira, e cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia, sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E aí continua no capítulo 5, tantas outras coisas ele vai dizendo, apóstolo Paulo aqui, que escreveu, ele diz para nós sermos imitadores de Deus, andarmos em amor e não ter fornicação, nem avareza e vai. Tantas coisas. Como eu disse, associando a entristecer o Espírito Santo. Por isso eu disse que é aos poucos. É aos poucos, porque nós sabemos que Deus, pela sua misericórdia, pela sua bondade, Ele continua exortando o ser humano. Ele continua falando, orientando, repreendendo, usa pessoas, usa circunstâncias, as lutas, as provas. Ele está sempre procurando fazer com que a gente se arrependa, que a gente enxergue que estamos cometendo coisas que não agradam a Ele. Então Ele fala pela sua misericórdia e bondade. Mas sabe o que acontece? Acontece que, como o apóstolo Paulo escreveu para o jovem Timóteo, tem pessoas que têm a consciência cauterizada. E o que significa isso? Ter a mente, a consciência cauterizada. É quando a gente fica calejado, sabe? Quando eu, nova, comecei a cozinhar, queimava. Qualquer coisinha, a panela, uma tampa que eu ia pegar, já queimava. Aí a gente vai criando calo. E aí já vai ficando mais insensível. E é desta maneira que ele está falando, está explicando que se a gente não vai dando ouvidos ao Espírito Santo, ele vai falando, ele vai orientando, e a gente continua na rebeldia, continua desobedecendo, continua praticando as coisas erradas, não é que o Espírito Santo deixa de falar e nos abandona. Somos nós que já não ouvimos mais, ficamos insensíveis. Que nada, isso não é comigo, isso aí é fanatismo, não precisa tudo isso. A gente já não dá mais ouvidos, a gente fica insensível, a gente já não fica, preocupado. Já não está nem mais aí, está nem aí. E voltando aqui umas 3 páginas, no livro de Gálatas, no capítulo 5, o versículo 16 em diante diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O que é concupiscência? É cobiça, desejos carnais. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, o que está escrito aí?
no versículo 21, não herdarão o reino de Deus. E aí, olha a declaração, mas o fruto do Espírito é. O fruto do Espírito é amor. Amor a Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas e amor ao nosso próximo como a nós mesmos. Algumas traduções diz caridade, mas é o amor. Algumas traduções diz gozo, outras diz alegria. É satisfação em ser crente. Tem pessoas que acham chato ser crente. Ah, quando eu estava no mundo eu podia fazer tudo, agora não posso fazer nada. Não tem alegria pela salvação, de pertencer a Deus. Não tem alegria. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Tem paz. Paz, sabe, a consciência tranquila de poder deitar a cabeça no travesseiro e dormir sem nenhuma preocupação, porque confia em Deus, porque está obedecendo a Deus, e então tem paz, não tem inveja das pessoas, rancor das pessoas, então tem paz em todos os sentidos. Longanimidade. Longanimidade é paciência. Estou resumindo, tá? Benignidade. Bondade, né? A mesma coisa. Fidelidade. É a pessoa que é fiel, que ela, seja qual for a circunstância, ela permanece ao lado, na presença do Senhor, ela é fiel a tanto as pessoas que rodeiam, como também a Deus. É fiel, não tem duas caras, sabe? Fidelidade, fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé, que Deus sabe o que é melhor para nós, Ele vai estar preparando o que for melhor para nós, porque Ele é maravilhoso, não porque nós merecemos, mas tem fé. E mansidão, sabe o que é ser manso? Jesus disse que Ele era manso, é humilde. Manso é submisso, é obediente. E temperança. Algumas traduções diz domínio próprio. A palavra domínio próprio até dá para a gente entender melhor, né? O que é a gente se controlar a nossa língua, não falar tudo o que pensa, tudo o que sente, tudo, sabe? Domínio próprio. Não ficar nervosinho. Domínio próprio, se controlar. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo crucificaram a carne com todos os seus desejos. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, com orgulho, né? Irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. E aqui fala que para nós não darmos, não praticarmos as obras da carne, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Para nós termos os frutos do Espírito Santo, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Porque se nós não nos enchermos do Espírito Santo, nós vamos fazer as coisas da nossa carne, não vamos ficar lutando contra a nossa carne. É somente através do Espírito Santo que nós vamos ter essa luta com a nossa carne para não praticar os desejos ruins. E
a necessidade desses frutos é tão grande, irmãos, porque se nós não tivermos frutos, nós seremos cortados, não servimos para nada. Olha só o que está lá em Mateus, voltando, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus no capítulo 7, no versículo 15 em diante diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda a árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo, olha só. Depois que ele disse que a árvore boa produz bons frutos, e se a árvore não produzir bons frutos, ela vai ser cortada e lançada no fogo. Então, olha lá, como eu estava dizendo, precisa ter os frutos do Espírito Santo, aqueles que eu citei lá rapidamente. Porque se não tivermos, vamos ser cortados, não servimos para nada. E aí ele vem dizendo no versículo 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Se você for um bom entendedor, olha só, a pessoa chega para Jesus e diz assim, eu profetizei em teu nome, expulsei demônio, curei enfermos, e ele vai dizer, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quer dizer que uma pessoa que tem dom pode praticar o pecado? Você viu que pode. E por isso que tem tantos escândalos, as pessoas ficam até horrorizadas. Mas Jesus disse que essas pessoas, que esses dons não vão salvar. Será que você está entendendo a palavra? Eu espero que você esteja entendendo. Os dons nós recebemos para fazermos a obra, e toda a glória somente a Deus, porque os dons não são nossos, foi Ele que nos deu, e Ele dá para quem Ele quiser. Se Ele não tivesse dado, e Ele dá, não é porque nós somos melhores que ninguém, então por que nós vamos ter glória? A glória é somente dEle, só Ele que deve ser honrado, glorificado, exaltado. E a pessoa que pede, recebe. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, recebe os dons, porque a obra é tão grande, tanta necessidade, Ele concede os dons. Nós vamos, inclusive, dar conta desses dons. Tem pessoas que enterram seus dons, seus talentos, né? Vai prestar contas. Mas você viu aqui que os dons não salvam, mas os frutos salvam. Então nós precisamos, claro, temos que buscar os dons, temos que ter os dons para ganharmos almas para o reino de Deus, mas
Se nós não tivermos os frutos, irmãos, nós não teremos salvação da nossa alma. Vamos nos empenhar para nós recebermos, sermos os frutos do Espírito Santo. Então, resumindo, para a gente encerrar. Quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Ele vem fazer morada em nós. Nós passamos a ser templos do Espírito Santo. Não é só quem é batizado com o Espírito Santo, que tem dons, que tem o Espírito Santo. Não. Mesmo aquele que não tem dons, mas entregou a sua vida para Jesus, creu, se arrependeu, ele é templo do Espírito Santo. Mas o que acontece é que se essa pessoa, ela não obedecer a palavra, não obedecer ao Espírito Santo e continuar fazendo as mesmas coisas que fazia antes e ficar com más amizades, sabe? Más companhias e começar a fazer coisas, começa a esfriar na fé, começa tudo aos poucos, como eu disse, né? A pessoa já não vem mais muito na igreja, já começa a não orar muito, nem ler a palavra, nem jejuar, e aí vai ficando só vendo coisa que não agrada, tanto na televisão quanto na internet, e acaba praticando o que não agrada a Deus, desobedecendo. Aí ela vai o quê? Entristecendo o Espírito Santo, entristecendo o Espírito Santo, e ela pode chegar a apagar o Espírito Santo, conforme Paulo escreveu para a igreja de Tessalônica. Não extingais o Espírito Santo. E conforme ele escreveu lá para os Efésios, ele mandou no capítulo 5, versículo 18, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E por causa desse versículo, tem pessoas até que falam assim, então eu posso beber, eu só não posso me embriagar. Aí já está mostrando a intenção do coração. Ela não está interessada em se encher do Espírito Santo. Está interessada em praticar coisas carnais. Porque isso, até uma criança acho que deve saber, as crianças hoje são tão precoces, né, tão inteligentes. O vício começa também aos poucos. A pessoa vai, é só um golinho, só experimentando, e aí acaba se viciando e acaba se embriagando. É desta maneira. E ele só fala isso só para fazer uma comparação. A pessoa, quando ela fica embriagada com a bebida, a gente vê que a pessoa, ela não tem domínio mais sobre o seu corpo. Ela fica cambaleando, não é verdade? Fica, às vezes, ou fica dormindo, ou fica nervosa, ou fica só dando risada, e perde o domínio. É isso que é a comparação ali. É somente esse o propósito, de mostrar que quando nós temos que nos encher do Espírito Santo para sermos dominados pelo Espírito Santo, não mais nós termos domínio sobre nós mesmos, fazermos o nosso querer, a nossa vontade, não, mas sermos cheios do Espírito Santo. Então, vai entendendo, nós aceitamos Jesus, nós passamos a ter o Espírito Santo na nossa vida, mas nós podemos nos encher cada vez mais do Espírito Santo. Não é, sabe, você aceitou Jesus, cruza os braços, pronto, já está bom, não. Você tem que continuar, sabe, nessa busca, nessa sede por mais de Deus, clamando mais, orando mais,
buscando mais, aprender mais, tendo desejo das coisas de Deus, as coisas do reino. E nós podemos nos encher cada vez mais do Espírito Santo, sermos dominados por Ele. E como nós vamos nos encher do Espírito Santo se não for orando, se não for clamando, pedindo? Ele não obriga ninguém, nós sabemos disso. Nós sabemos disso. E por esse estudo bíblico que nós fizemos agora, né, rapidamente, mas eu espero que você tenha entendido que a blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição contínua. Rejeita o Espírito Santo, rejeita Jesus, rejeita a palavra de Deus, rejeita, sabe, a ser obediente, é rebelde e rejeita a santificação. O prazer está nas coisas carnais e mundanas. Então essa rejeição, vai rejeitando. É isso que vai tirar a salvação dessa pessoa. É o único pecado que não tem perdão. Porque Jesus, na sua misericórdia, Ele diz que todos os pecados, todos, inclusive até assassinato, todos os pecados, se a pessoa se arrepender realmente, ela se arrepender e ela clamar de todo o seu coração por perdão, sabe, não é remorso, não é um arrependimento só da boca para fora, eu me arrependi e continua da mesma maneira. Não, a pessoa, quando ela está arrependida, ela fica triste, porque ela entristeceu o Espírito Santo está dentro dela, então ela está triste com ela mesma, ela queria poder voltar atrás e mudar aquela situação, não ter feito aquilo. Isso é arrependimento. Eu não sei se você praticou alguma coisa, você está me ouvindo, e você se sentiu assim. Se você não sentiu isso, comece a orar. Comece a clamar a misericórdia de Deus. Porque Deus perdoa, sim. Ele é amor, Ele é Pai, Ele perdoa. Mas Ele perdoa quem se arrependeu verdadeiramente. E o arrependimento é isso. É a pessoa estar, sabe, meu Deus, se eu pudesse voltar atrás e não ter feito isso, e ela não sabe, ela não consegue se perdoar ela mesma, às vezes. Dependendo da situação, precisa até o Espírito Santo vir consolar essa pessoa. Irmãos, pertencer ao reino de Deus não é brincadeira, não. É uma coisa muito séria. Então, eu quero que você esteja entendendo. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Muitos já ouviram falar, é o único pecado que não tem perdão. Mas o que é? E tem pessoas que até ficam preocupadas. Será que eu cometi esse pecado? Será que eu já não tenho mais perdão? Só vou te dizer uma coisa, enquanto há vida, enquanto ainda tem vida, tem a esperança de pedir perdão e alcançar o perdão, a misericórdia e a graça maravilhosa de Jesus. Foi para isso que Ele deu a vida dele, para isso Ele sofreu tanto naquela cruz, para isso o seu sofrimento foi tão intenso, que nós nem podemos imaginar, nunca saberemos o quanto que foi duro para Ele.
para poder perdoar, para poder apagar com o sangue dele os nossos pecados. Então, se você às vezes fica preocupado, será que eu cometi esse pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo? Se você talvez tenha julgado alguém profetizando e você não acreditou e falou, isso não é de Deus. O ser humano é falho e às vezes pode acontecer, sabe, da gente falar do que não sabe. Mas, como eu disse, enquanto tem vida, tem ainda oportunidade de arrependimento e de salvação. Tem ainda a oportunidade de perdão. É somente se arrepender, é somente pedir, clamar, suplicar pela misericórdia dele e se consertar. Enquanto nós estamos ainda aqui, enquanto ele ainda não veio nos buscar, ainda tem esse privilégio, ainda tem esta oportunidade. Se você até agora tem rejeitado, talvez você começou a escutar essa pregação porque te chamou a atenção o título, Blasfêmia contra o Espírito Santo, e você teve curiosidade de saber do que se trata. Eu orei muito para que Deus tocasse nos corações, esclarecesse as dúvidas e essa mensagem alcançasse vidas e houvesse libertação, transformação. Se você tem rejeitado até agora, a gente tem falado que Jesus está voltando, que está muito perto dele voltar, para as pessoas se consertarem, se entregarem. Então, se você até agora tem rejeitado, não rejeite mais. A blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição do Espírito Santo, porque, como eu disse lá no início, se ele é que convence do pecado, da justiça e do juízo, se nós o rejeitamos, então nós não podemos ser convencidos. Ele está falando, mas a gente, não quero saber, eu quero curtir a minha vida, enquanto ainda eu posso, quero curtir as coisas, os prazeres. Tem pessoas que, elas tomam as suas decisões, fazem as suas escolhas, e Deus permite, Ele não obriga. Se você quiser, você pode agora quando você estiver ouvindo essa mensagem, seja que dia for, seja qual for o horário que você estiver ouvindo, você pode ainda ter salvação, alcançar salvação. A salvação é para todos que quiserem, que crerem. Você pode, deixe de rejeitar. Como eu disse, blasfêmia contra o Espírito Santo, o único pecado que não tem perdão é rejeitar o Espírito Santo, que vai estar nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo eterno, do julgamento eterno. Então não rejeite, deixe que ele te convença. Deixe que esta palavra te convença, não eu, mas esta palavra, eu li esta palavra, foram os versículos desta palavra, a palavra de Deus, que foram lidos. Aceite, entrega a sua vida para Jesus ser o Senhor, entrega a sua vida para Ele.
porque Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Vamos orar? Querido Senhor, nosso Deus amado da nossa alma, é no nome do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo que nós estamos, ó Pai amado, ó Deus, clamando, suplicando pelo Teu perdão. Nós somos, ó Pai, falhos, imperfeitos. Tu nos conheces, de Ti não escondemos nada. Tanto eu, Pai, quanto esta pessoa que está agora orando comigo, que ouviu esta mensagem, que Teu Espírito Santo esteja nos dando sabedoria, nos libertando. Como eu tenho dito, se o Senhor não nos libertar, a gente não consegue enxergar um palmo diante do nosso nariz, ó Pai. A gente não enxerga, a gente não reconhece, a gente vê o erro dos outros, mas os nossos a gente não enxerga. Que o Senhor, a partir de hoje, Pai, que o Senhor faça, Pai, com que Teu Espírito Santo venha nos convencer, fale claramente com cada um de nós, para que nós possamos enxergar, ó Pai, os nossos erros, para que nós possamos, ó Pai, nos arrepender, ó Deus amado, para que haja perdão, o Teu perdão nos alcance, a Tua salvação. É isso que eu Te peço, Pai, de todo o meu coração, ó Pai, não somente para mim, mas para cada um desses irmãos que estão ouvindo, Pai, que o Senhor complete a Tua obra, Pai, ó Deus querido e maravilhoso, para que nós, ó Pai, estejamos prontos para a Tua volta, Senhor, para estarmos na eternidade contigo, em nome de Jesus e para louvor somente do Teu santo nome. Amém. Amém. Que o grande amor de Deus, a maravilhosa graça de Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja na tua vida. A direção do Espírito Santo de Deus, a orientação do Espírito Santo esteja na tua vida, hoje até o dia que Jesus voltar. Que Deus abençoe. Amém.